O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, queridos irmãos e irmãs? Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos, e com toda a verdade e sinceridade do teu coração, deixe que o Senhor fale ao teu coração nesse momento. Peça ao Senhor que fale as palavras através do Padre. Diga ao Senhor: Senhor, hoje eu vim aqui para escutar a tua voz, porque eu estou sedento de ti, da tua palavra. Por isso fala meu coração. Você que sabe, faça dessa música a tua oração. Além de vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai aqui. Meu coração pode já desfalecer, a minha herança eterna é o meu Deus. O meu Deus é a minha riqueza. Tudo mais perde o seu valor. Tudo mais perde o seu valor. Desprezei as paixões dessa terra, a fim de ganhar teu olhar e ficar contigo, meu rei. Para mim
vossos altares, dos vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Para mim a felicidade, Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. os vossos altares, Dos vossos altares, dos vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei. cantemos essa música mais uma vez do começo. Além de vós, o que há para mim? Além de vós, o que há pra mim no céu, se vos possuo, nada mais me atrai aqui. Meu coração Meu coração pode já desfalecer. pode já desfalecer. A minha herança eterna é o meu A Deus. minha herança eterna é o meu Deus. O meu Deus é a minha riqueza. O meu Deus é a minha riqueza. Diga isso, tudo mais perde o seu valor. Tudo mais perde o seu valor. Desprezei as paixões desta terra. Desprezei as paixões dessa terra, A fim de ganhar teu olhar a fim de ganhar teu olhar e ficar contigo, meu Rei. e ficar contigo. Erga os seus braços e cante forte com o teu coração. Para mim a felicidade é me aproximar de Deus. A felicidade é me aproximar de Deus. Dos vossos altares, dos vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei. Mais uma vez, cante de todo o teu coração. Para mim a felicidade Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Dos vossos altares, dos vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei. Senhor dos exércitos, meu Rei E meu Deus. e meu Deus. Amém? Eu quero começar essa homilia de hoje fazendo uma pergunta para você. Qual que é a razão de nós estarmos aqui nessa vida? Por qual razão você tem passado os teus dias? O que tem te motivado no teu dia a dia? O que te motiva a acordar todos os dias? O que te motiva a levantar da sua cama e, sabe lá Deus, começar os teus afazeres, alguns ir para o trabalho, outros cuidarem das coisas de casa, outros ainda estudarem? O que motiva o teu coração? Qual que é a razão de ser desta vida aqui? E se eu disser assim, parece que é uma pergunta muito geral, a razão de ser de todos, mas eu quero perguntar a razão de ser da tua vida. Por que você está aqui? Por que você existe? Eu quis começar pedindo para o Ministério de Música cantar essa música, porque a segunda leitura de hoje nos dá uma pista dessa resposta. E que é uma resposta muito mais do que intelectual, uma resposta existencial para a nossa vida. Da razão do porquê que nós estamos aqui. São Paulo aconselhando o jovem Timóteo, um jovem que tinha toda a sua vida pela frente. São Paulo diz assim: combate o bom combate da fé. Já está avisando o jovem Timóteo de que a vida dele nessa terra seria uma luta e seria uma espécie de um combate
aonde ele teria que enfrentar, ele teria que combater, que seria necessária uma postura de combate. Ele continua dizendo: combate o bom combate da fé e conquista a vida eterna, para a qual foste chamado. A razão de ser, de nós estarmos nesta vida, de nós vivermos uma vida aqui nesta terra, é simplesmente de nós combatermos um combate, aonde a recompensa desta luta, a recompensa deste combate será alcançar a vida eterna, para a qual todos nós fomos chamados. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: só existe um fim para a tua vida, a vida eterna. Será que a gente acredita nisso, sim ou não? Então por que é que nós nos angustiamos com tantas coisas? Por que é que nós colocamos tantas coisas como prioridade acima da nossa maior prioridade, que deveria ser conquistar a vida eterna? É normal que as pessoas que não acreditam na vida eterna vivam uma vida de qualquer jeito. É normal que as pessoas que não acreditam que existe uma vida para além desta vida, queiram viver a sua vida nos prazeres do mundo, ou quem sabe conquistando coisas, bens materiais, acumulando riquezas. Isso é normal para aqueles que estão lá fora, mas para nós que cremos na vida eterna, a nossa maior prioridade deve ser o conselho de Paulo a Timóteo: combate o bom combate da fé e conquista a vida eterna. Lute para alcançar o prêmio da razão pela qual você está nessa vida. Afinal de contas, nós sabemos que a vida nessa terra é muito rápida. Tudo passa muito rápido. O nosso corpo, quando a gente menos imagina, de repente estamos envelhecendo, e aí não temos o controle. Tem pessoas que tentam, né? Estica daqui, estica dali, puxa de cá, puxa de lá, mas no final das contas aparece, né? O que está de pé começa a cair, né? A pele que era esticadinha enruga, os cabelos brancos, os que têm cabelo, né? Os cabelos brancos começam a aparecer. Eu costumo dizer que a gente cresce até os 18 anos. Depois dos 18 começa o processo de envelhecimento, né? Eu no começo tentava tirar os fiozinhos brancos que estavam aparecendo aqui na minha barba. Eu puxava um, puxava outro, mas diz que se tu puxa um, nasce dois, né? Aí virou isso aqui. Hoje se eu tirar ficou um buraco aqui, né? Tanto fio branco que tem. Mas o tempo passa. O tempo passa, e a liturgia deste final de semana é justamente sobre isso, sobre com o que nós estamos gastando os bens que o Senhor nos deu nesta terra. Para que a gente possa entender a liturgia deste final de semana, a gente precisa em primeiro lugar entender que é uma continuação da liturgia do domingo passado. Quem é que lembra da liturgia do domingo passado, do evangelho do domingo passado? Nossa, tem uma pessoa que fez uma cara que eu gostei, agora assim, ó. Como eu sei que vocês todos lembram, né? Mas ainda assim, alguns, um ou outro pode ter esquecido, né? Então eu vou aqui lembrar. Foi a parábola do administrador desonesto, ou do administrador infiel. E eu lembro que quando eu pregava na semana passada, eu dizia que Jesus, quando aquele senhor diz para o seu funcionário: olha, utilize do dinheiro injusto para fazer amigos. No final das contas, o que significava? De nós usarmos dos bens desta terra, não em função de nós mesmos, mas em função do próximo, do outro. E é justamente sobre isso que trata o evangelho desse final de semana. Prestaram atenção no evangelho de hoje, sim ou não? O evangelho de Lucas, capítulo 16, Jesus conta uma história para os fariseus. Nós não sabemos se é uma história real ou se é uma história baseada em fatos reais, uma história com fundo histórico ou não, mas ela tem um significado muito grande para nós. Começa Jesus dizendo: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Que coisa bonita, né? Um homem rico, bem de vida, vivendo numa situação confortável. Olha que coisa boa, né? Se vestia com roupas finas e elegantes. Falem umas marcas de roupa aí chique aí que eu não conheço. Me ajudem aí, vai. Sei lá. Quê? Como?
Prata? Prada. Prada com D, né? Prada, né? Zara, né? O que mais que tem? Sei lá. Chanel? Olha que chique. Nossa senhora, né? Imagina, um homem que se vestia com todas aquelas roupas chiques, elegantes, né? Você olhava para ele e tinha um jacarezinho no peito dele aqui, né? Roupas chiques, elegantes. Não quero constranger quem está com jacarezinho aqui hoje, hein? Misericórdia, né? Se for, foi sem querer, eu não vi nada não, tá? Roupas finas e elegantes, e ainda diz, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Eu fico pensando, se era um homem que fazia festas esplêndidas todos os dias, certamente era um homem cercado de amigos, porque na nossa vida funciona assim. Enquanto está tudo bem, estamos fazendo festa, mil maravilhas, aquela alegria, estamos cercados de amigos, né? Todas as pessoas boas querendo nos adular, para ter um pouquinho de prestígio, para ter um pouquinho daquela festa, para ter um pouquinho daquele bem-estar material, financeiro que nós temos. E aí basta você passar por uma dificuldade, você precisar de um auxílio muitas vezes financeiro, e aí você vai descobrir quem realmente é amigo de você e quem não é. Mas naquele momento, aquele homem tinha muitas... E é interessante porque eu já preguei 2 vezes sobre este evangelho, ontem e hoje mais cedo. Eu não tinha reparado em uma coisa: fazia festas esplêndidas todos os dias. Gente, pessoal, para fazer festas esplêndidas todos os dias tem que ter dinheiro, né? Imagina, às vezes a gente, para fazer uma festinha do filho, né? Uma festinha de casamento, uma coisa um pouco mais chique para agradar o esposo, a esposa, é um sufoco, é verdade ou não é? Misericórdia, né? Faz economia o ano inteiro para levar para comer em um lugar legal, né? Os namorados aí de plantão que o digam, né? Os noivos. Mas aquele homem fazia festas esplêndidas todos os dias, vivia uma vida muito confortável. Só que do outro lado da história, um contraste. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Não era um pobre qualquer, como alguém que tinha uma condição financeira um pouco pior. Aquele homem não tinha nada. Ele, para matar a fome, tinha que esperar o rico se alimentar, e com aquilo que sobrava, com aquilo que caía da mesa, ele se alimentava, com a sobra, com o resto. Eu não sei se vocês já pararam para perceber, ou já viram essa cena em algum momento da vida, mas é uma cena que corta o meu coração. Quando eu vejo às vezes algum irmão de rua que está mexendo em saco de lixo para procurar comida. Ninguém no mundo, por pior que seja, merece passar por isso. Procurar comida no lixo, procurar o que comer no lixo, quando muitas vezes na nossa casa é o contrário, né? É a comida que está boa que vai para o lixo. Mas acontece que aquele homem tentava saciar a sua fome com o que sobrava da mesa do rico, e como se não bastasse, a sua indigência era ainda pior. E além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Aquele homem era um homem cheio de ferida, e que os cachorros vinham lamber. E não pensem vocês que a lambida de um cachorro é algo que alivia a dor. Naquele tempo, no tempo dos judeus, o cachorro era considerado um animal impuro, e tão impuro que não era nem mesmo domesticado, né? Hoje em dia nós temos os pais de pet. No tempo de Jesus, não. O cachorro era um animal tão impuro que não era nem domesticado. Para ter uma pessoa que tem um cachorro lambendo as suas feridas, era o pior tipo de indigência possível. Aquele homem não simplesmente não tinha nada, mas também não tinha ninguém. Não tinha ninguém para cuidar das feridas dele. Quem ia lamber as feridas daquele homem era o animal impuro, não domesticado. Enquanto isso, o rico, tranquilo, boas roupas, festas esplêndidas todos os dias. Mas tem um detalhe que passa despercebido. O evangelho, a história de Jesus nos conta que aquele pobre estava todos os dias à porta do rico. Na porta. Eu fico imaginando que aquele rico, certamente, ele saía de casa, quem sabe, para trabalhar, para voltar, para cuidar dos seus negócios, para comprar coisas no mercado para a sua casa. Ele certamente deveria sair de casa, nem que fosse para fazer um passeio. E certamente, se saía de casa, passava pela porta. E quem que estava lá à porta todos os dias? Lázaro.
O mesmo Lázaro faminto, o mesmo Lázaro com as suas feridas, o mesmo Lázaro que não tinha o que comer e que esperava a sobra da comida do rico. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas isso é uma realidade que nos toca. Também à porta das nossas casas estão os pobres. Nós vivemos em São Paulo, basta você andar com o teu carro em um raio de 1 quilômetro e você vai encontrar uma pessoa na mesma condição que Lázaro. Pobre e que busca alguma coisa para comer, pobre e que toca a porta da tua casa pedindo uma comida, pobre e que toca o vidro do teu carro pedindo uma comida porque ele está com fome. Você não precisa ir muito longe, é a porta de casa você é capaz de encontrar. Na porta da tua casa, um irmão que sofre. E talvez o pior argumento que nós podemos dar é dizer, porque não, ele fez as escolhas da vida dele, e por isso que ele está nessa condição. Você não conhece a vida dele, você não sabe o que ele passou. Nós não sabemos o que os nossos irmãos sofreram, e independente disso, meu Deus do céu, é o meu irmão. Foi remido pelo mesmo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para me salvar, foi derramado sobre aquele irmão também, que está ali. E parece que porque não é da minha família, não é meu amigo, eu não conheço, então para mim tanto faz. Mas para pensar que poderia ser teu irmão de sangue. Para pensar que poderiam ser os teus filhos. E para nós parece um absurdo, né? Não, Padre, Deus me livre, né? Está repreendido que os meus filhos passem por uma situação de indigência como essa. Mas é engraçado, porque aquela pessoa que sofre também é filho de alguém, também está passando necessidade, e nós não sabemos como será o dia de amanhã. Mas acontece que talvez o rico passava na frente de Lázaro e não via. Por quê? Porque dentro do palácio tinha coisas mais interessantes para fazer. Estava uma festa rolando lá dentro. Imagina que eu ia parar para dar atenção, não é? Ainda mais aqui em São Paulo, que é correria para um lado, correria para um outro. Nós nunca temos tempo de observar. Aquele homem certamente via com os olhos físicos Lázaro, mas não percebia Lázaro, não notava Lázaro, não notava o sofrimento de Lázaro. Talvez pensava, é mesmo, tem um pobre lá na frente de casa. Mas espera aí que agora eu estou apressado, eu preciso correr, eu não consigo parar para dar uma atenção. Olha, se eu tivesse mais tempo, eu juro que eu ia ali e comprava uma coisinha para ele. Nós e as nossas desculpas para mantermos sempre nós como a nossa própria prioridade. A nossa prioridade há muito já deixou de ser aquilo que diz São Paulo a Timóteo: combate o bom combate da fé e conquista a vida eterna para a qual foste chamado. Nós não estamos pensando na vida eterna, estamos pensando na vida aqui nesta terra. A minha riqueza, o meu palácio, o meu dinheiro, e é bonito porque nós cantamos, né? Desprezei as paixões desta terra, o meu Deus é a minha riqueza. Tudo mais perde o seu valor. Será que perde mesmo o seu valor? Será que perde o valor quando um pobre te pede um auxílio, te pede uma ajuda? E aqui, presta atenção numa coisa: este evangelho não fala simplesmente sobre uma indigência material. Existem Lázaros espalhados por São Paulo, sim ou não? Mas existem Lázaros que estão à porta da tua casa. E eu digo mais: existem Lázaros que estão dentro da tua casa. A pobreza não é só uma pobreza material da qual o ser humano deve ser socorrido, mas talvez dentro da tua casa tenha um pobre que não seja pobre material, mas que seja pobre de atenção, de carinho, de cuidado, de afeto, de preocupação, de segurança. E nós estamos ignorando esse Lázaro. O Lázaro que divide talvez a casa conosco, ou talvez que divide a cama com você, o teu esposo, a tua esposa. Meu Deus, há quanto tempo que você não para observar, para olhar, para notar qual que é a pobreza, o que aquela pessoa está precisando. É bonito porque no tempo do namoro a gente ama isso, né? Fica junto e olha para o rosto, né? Ai, os detalhes desse rosto tão lindo, né? Ai, eu tenho tanto para lhe falar, né? Aquela coisa ali de como é grande o meu amor por você. Olhamos os detalhes do rosto, o cabelo, os olhos, que coisa linda. E o tempo vai passando e nós vamos tirando o olhar das pessoas que estão conosco.
o tempo vai passando e você se esquece do teu esposo, da tua esposa, e para observar. Por quê? Porque caiu na monotonia do dia a dia. É só mais um dia, é só mais um dia, é só mais um descanso porque amanhã tem trabalho, é só voltar ao trabalho e descansar porque eu me cansei no trabalho, e eu descanso para voltar a trabalhar, e eu descanso porque eu cansei do trabalho, depois eu descanso para voltar a trabalhar de novo, e é uma rotina que é apenas isso, e nós não paramos para observar. No começo é lindo os nossos filhos, não é? Ai, o bebezinho, é a novidade da casa, que coisa mais linda, meu Deus do céu, né? Eu vi o coroinha levando água para mim, estou olhando para ele agora, né? Foi levar água para mim, tadinho, a roupa dele... cabe 3 dedos na roupa dele, né? Ele foi arrastando, puxando a roupa assim, levando. Aí na hora que ele foi levar a água estava caindo. Bom, coisa de criança, né? Enfiou a água dentro da boca para segurar, para a água não cair. E depois me deu tranquilamente, né? Bonitinho. E quando são pequenos nós olhamos, nós observamos, que coisa linda, Padre, sou apaixonado pelos meus filhos. Mas o tempo passa. E aí o tempo passa e nós esquecemos de olhar de novo os nossos filhos. Ah, mas essa criança só reclama de tudo, porque eu trabalho para trazer tudo para dentro dessa casa, e agora que virou adolescente ficou rebelde, não para de reclamar. Ei, o teu filho não quer aquilo que você pode dar para ele de bem material, o teu filho quer um pai e uma mãe. Você já parou para olhar nos olhos do teu filho e perceber o que ele precisa? Talvez ele não esteja precisando mais dos teus presentes, ele já tem um monte, ele já nem tem mais aonde colocar, ele está esperando que você pare e brinque um pouco com ele. Dê atenção, cuidado, afeto, carinho, gasta o teu tempo. Nós olhamos para a parábola do rico e do Lázaro e pensamos, meu Deus, está muito claro o ensinamento, né? Eu tenho que dar os meus bens materiais, dividir o que eu tenho com as pessoas que não têm. Sim e não, o único bem que você tem nessa vida não é só material. Deus te deu o bem do tempo, Deus te deu o bem dos afetos, Deus te deu o bem da atenção, Deus te deu o bem dos teus conselhos, Deus te deu o bem dos dons que você tem. Gasta isso com as pessoas que estão à tua volta e que estão sendo ignoradas por nós. Gasta, cuida de quem está à tua volta, nota quem está à tua volta. Se você tivesse hoje que dar um presente, hoje em dia não tem mais isso, mas um CD de música para o teu filho, que tipo de música que ele gosta? Qual que é o artista favorito dele? Não sabe, né? Paramos de notar os nossos filhos. Qual que é a comida favorita? Sabe, mas faz tempo que não faz, né? Paramos de notar, paramos de nos preocupar, caímos na rotina do dia a dia, e parece que está tudo bem vivendo a nossa vida assim, mas acontece que tudo nessa vida terá um preço depois. É interessante notar, não é? De um lado nós temos a história do pobre. Como que era o nome dele? Misericórdia, gente, tentar de novo. Como que era o nome do pobre? Do outro lado nós temos o rico. Como era o nome do rico? Não sabemos. Aquele que vivia muito bem nos seus palácios, no bem-estar, nós não sabemos nem mesmo o nome. E o pobre que era esquecido, abandonado na porta da casa do rico, Jesus sabia o nome. Lázaro. Lázaro, por Deus conhecido pelo nome. E o rico? E é interessante também a forma como ambos morrem, né? Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Imagina essa cena, né? Tu morreu, os anjos te carregando para junto de Deus. E no mesmo versículo diz: morreu também o rico e foi enterrado. Ponto. O pobre, Lázaro, indigente, que tinha sofrido de tudo, morre e é levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico morre e é enterrado. Padre, quer dizer então que Deus faz distinção entre ricos e pobres, entre bons e maus, justos e injustos? Não, quer dizer que o pobre que já não tinha nada, esperava uma recompensa para além desta vida, e o rico que já tinha tudo, o paraíso dele estava aqui nessa terra, e a partir do momento que ele não tem mais vida para aproveitar as coisas desta terra, fim, ponto final, morreu e foi enterrado, acabou. E é interessante depois ainda, porque
O pobre é levado para junto de Abraão e desfruta de um paraíso, e o rico é levado para um lugar de tormento, e um tormento tão grande, que ele implora para Abraão e para Lázaro molhar a ponta do dedo para tocar a língua para refrescar. Tamanho tormento do rico. Enquanto isso, o pobre, que nessa vida só recebeu os males, na vida eterna recebeu os bens. E aí fica a pergunta: padre, quer dizer então que quem aproveita das coisas nessa terra não terá na outra, e quem não aproveita aqui terá na outra? Não. O rico não vai para um lugar de tormento porque ele foi rico, porque tinha bens materiais. O pobre não vai para um lugar de salvação, um lugar de felicidade, porque ele não tinha as coisas nessa terra. Na verdade não, é pela atitude do coração. O pobre vai para um lugar de salvação porque foi humilde. O rico vai para um lugar de tormento porque foi soberbo, ganancioso e ignorou o pobre. A questão não está no que se tem, mas o que se faz com o que se tem. O que é que você tem feito com as riquezas que o Senhor tem te concedido? Seja ela material ou não, gastado para você, para o teu bel prazer, para a tua felicidade, para a tua alegria. Posso contar uma novidade para vocês, sim ou não? Agora todo mundo acordou, né? Falei de novidade, povo fofoqueiro, né? Falei de novidade, vocês gostaram, né? Vamos lá. Você vai contar para a pessoa que está do seu lado, pode ser? Diga assim para ela: você vai morrer. Vai morrer. O tempo nessa terra passa. E pode dizer outra novidade? Tem gente que está mais perto já. E eu não estou falando de idade não, viu, você que deu risada. A gente não sabe quando vai ser. Pode ser que a morte, como uma boa amiga, nos surpreenda. Está jovem, né? Tem o futuro pela frente. Não sabemos. Nós não fomos feitos para a vida nessa terra. Repito o conselho de Paulo a Timóteo: combate o bom combate da fé e conquista a vida eterna para a qual fosse chamado. Você não foi chamado para essa vida. As coisas desta vida, desta terra vão passar. O dinheiro que você junta, a riqueza que você tem, a roupa que você compra, tudo isso passa. Um armário lotado de roupa, no caixão só vai ter uma pecinha de roupa. E olhe lá. Juntou tantas coisas. Padre, é para o bem dos meus filhos, para que eles tenham uma vida confortável. Conhece a história de muitas pessoas que depois que os pais se vão, os filhos ficam brigando por herança? Será que é para o bem dos filhos? Como que estamos gastando as coisas dessa terra? Qual que é a finalidade disso tudo? E é interessante porque no final do evangelho, aquele rico já sabia que estava num lugar de condenação e que não tinha o que fazer, porque quem está aqui não pode ir para lá e quem está lá não pode vir para cá. Ou seja, nós que fomos feitos para a eternidade, temos dois destinos. Você foi feito para não viver aqui, mas para ser eterno. Agora existem duas eternidades, tá? Ou a eternidade do pobre, junto de Abraão, junto de Deus, numa felicidade eterna, ou a eternidade do rico, em um lugar de condenação. Deixa eu dizer outra coisa para vocês: o inferno existe, viu? Porque tem vezes que nós vivemos como se não existisse um lugar de condenação eterna, mas existe esse estado de condenação eterna para além desta vida. E quando aquele rico vê que já não tinha mais o que fazer, ele se lembra de quem? Dos irmãos dele. Olha, pelo menos Abraão pede para que Lázaro vá avisar os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar que eu estou. Imaginem se os mortos pudessem dizer para nós, se nós tomarmos cuidado com a nossa vida, porque existe uma vida realmente para além dessa. Mas acontece que Abraão diz: olha, não adianta nada, porque eles já têm os profetas e Moisés, que eles escutem Moisés e os profetas. E aí o rico começa a argumentar dizendo: mas espera aí, se aparecer um dos mortos para eles, eles certamente vão acreditar. Abraão responde: se não escutaram a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Na verdade, isso aqui aconteceu. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e voltou para nos dizer que nós temos uma vida para além dessa vida. Mas Abraão tem razão.
Até hoje, muitas pessoas não acreditam, mesmo que alguém tenha ressuscitado dos mortos. Muitas pessoas vivem a vida como se tudo fosse aqui. Mas para nós que temos fé, precisamos acreditar nessa verdade. Eu não fui feito para essa terra. E como eu passarei a minha eternidade, depende de como eu estou passando a minha vida aqui nesta terra. Por isso o grande apelo do coração de Deus, nessa liturgia para nós é: notem os seus irmãos, notem aqueles que sofrem, notem aqueles que estão padecendo necessidade e se inclinem em direção a essas pessoas. Eu fico pensando que talvez, e aqui eu encerro essa homilia, eu fico pensando que talvez Deus tenha colocado Lázaro na porta do rico de propósito. Pensando assim, é a chance de salvação do rico. Se Lázaro ficar na porta do rico, em algum momento o rico vai ver, vai começar a dividir aquilo que tem, e pronto, o rico pode vir também para o lado de cá, desfrutar da salvação que eu preparei também para o rico. Mas acontece que passou 1 dia, 2 dias, 10 dias, 10 anos, não sei quanto tempo, e de repente o rico não notou Lázaro. Deus colocou algumas pessoas na tua vida que são difíceis. Olhem para o padre. Deus colocou pessoas na tua vida que são difíceis. Mas talvez Deus colocou para que você pudesse ser generoso, generosa com essas pessoas e assim conquistar a salvação. Jesus te vê. E Ele tem os métodos dele para nos conceder a salvação. Note essa pessoa, perdoe essa pessoa, não guarde rancor, mágoa, não. Isso tudo vai passar em um piscar de olhos. A vida nessa terra é muito passageira, muito, é um sopro. O tempo está passando, e desde que nós começamos essa missa, já passou mais de 1 hora. E ainda assim nós estamos perdendo o nosso tempo com tanta coisa fútil, superficial. Que a partir de hoje você decida por gastar o teu tempo e os teus dias concedendo um pouco do que é teu a quem mais precisa. E relembra, talvez quem mais precisa está dentro da sua própria casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé e cantar mais uma vez esse refrão. Para mim a felicidade é me aproximar de Deus. Cante com todo o teu coração. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Os vossos altares, Os vossos altares, os vossos altares, os altares, Senhor do universo, meu Rei, Senhor dos exércitos, meu Rei. e meu Deus, erga os seus braços o mais alto que você puder e cante mais uma vez. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Felicidade é me aproximar de Deus. Os vossos altares, Os vossos altares, os vossos altares, os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei, Senhor dos exércitos, meu Rei. e meu Deus.